Boa noite, boa noite. Bem-vindos à Confraria das Lagartixas. Acho que a gente está numa noite... Nossa, eu tô tão impactada com a leitura. Eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu leio esse romance. E estou aqui envolta com a história da Rosona, com essa coisa do envelhecimento, com o lance dessa decrepitude do corpo, né? E quanto é difícil para as mulheres, né? Se relacionar com essa coisa do envelhecimento, e como é mais fácil para os homens. Eu não tinha pensado nisso, né? Era uma coisa que não chegava em mim. Mas agora essa atriz, essa mulher louca, insana, burguesa, narcisista, que é a Rosona, nos traz essa personagem que brinca com a realidade, com o sonho, com a fantasia o tempo todo e com a negação, né, do próprio corpo. Né? É muito lindo, o romance é muito lindo, e o mais importante é assim, que todos os contos da Lígia, de alguma forma impressionante, estão inseridos nesse romance. É o último romance da Lígia, e aí você enxerga, a gente enxerga, de alguma forma, toda a obra dela condensada nessa história. E eu acho que a Lígia não é uma autora fácil de se ler. Eu acho que a gente tem que ter uma maturidade, né? Apesar de que, eu vou fazer uma ressalva aqui, porque eu conheci a Lígia adolescente, e todas as mulheres da minha vida, de alguma forma, têm uma influência muito forte das personagens da Lígia. Né? Eu carreguei essas mulheres comigo por muito tempo, e dialogava com a Lígia de alguma forma, porque ela me fez amadurecer e me mostrou a coisa do entremundos, né? Daquilo que está por trás da história, né? Uma árvore não é só uma árvore, existe sempre alguém por trás da árvore, né? Eu li isso em algum lugar, eu achei o máximo, porque ela tem camadas na leitura. Não adianta, eu acho que ela tem um lance da Alice Munro também. A Alice traz uma coisa que é o feminino de uma forma indizível. Então, essa personagem me encanta, né? A forma como ela tenta se distanciar do processo do envelhecimento, porque ela é uma atriz, e ela carrega essa coisa da imagem, a coisa da juventude que se perde. E a Lígia traz isso nos contos o tempo todo. A Lígia traz o envelhecimento, a Lígia traz a morte, a Lígia traz o lado obscuro da vida, de alguma forma, né? E ela se apaixona pela coisa obscura. Então, eu acho, assim, uma obra de arte, de fato, porque ela mexe muito com a gente. Eu acho que é o último romance dela, e muitos críticos disseram que esse romance poderia ter sido o melhor romance da vida dela, porque ela estraga o final, né? Não vou falar do final agora, mas não. Eu acho que assim, os personagens da Lígia, assim como nós, não tem como a gente caracterizar. A gente se esconde onde a gente quiser nos processos. A gente pode se infiltrar num quadro, numa paisagem, num processo, e se apaixonar por aquilo e viver eternamente naquele momento. Eu acho maravilhoso, estou impactada, quer dizer, estou com essa Rosona, esse Raul, né, o Gregório, essa coisa do "ô meu pai", né? Então eu fico o dia inteiro assim, "ô meu pai", né? Pensando nesse processo. Enfim, sou Cláudia Belintani, sou mediadora e curadora da Confraria das Lagartixas. Estou aqui com a Casa Frida, com a Carla representando Carla Belintani representando a Casa Frida, que vai trazer que eles fazem um trabalho incrível que ressignificam as perdas. E a Casa Frida tem o lance da coisa do tempo, do envelhecimento, das perdas que a gente tem, né? E que quanto é difícil lidar com isso. Então, eu queria brindar essa passagem com todas vocês e agradecer a presença de todas vocês. E isso, de alguma forma, me abraça, né? Eu me sinto abraçada pela Lígia, porque
de alguma forma ela me representa e ela diz aquilo que eu não consigo dizer. Isso é tão lindo, né? É muito bacana. Então, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estou feliz de estar aqui com vocês. Estou vendo umas carinhas super conhecidas aqui, super queridas. Estou feliz de estar com vocês. E vamos entrar nessa história. Aliás, essa playlist inicial, a Ana Cristina Cunha, que ajudou a gente a fazer o calendário. Da Lígia, quem não tem o calendário, por favor, entre no site, busquem o calendário, que é um trabalho incrível, né? Que a gente fez em parceria com todo mundo trouxe frases, trouxe história, e a Ana Cristina trouxe a playlist para a gente escolher uma música que representasse a Lígia. Quer dizer, eu não coloquei toda a playlist, mas eu fiquei muito emocionada. A gente vai colocar agora no site para que vocês possam, né, sentir um pouco a sensibilidade da Ana, porque a Ana, de alguma forma, transforma tudo em música, e isso é lindo. Isso é lindo, porque a música faz parte também dessa coisa que nos sensibiliza, que nos faz viajar para uma outra esfera, um outro processo, tá? Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui e vou passar a palavra para a Carla agora, da Casa Frida. Boa noite, Carla, bem-vinda. Olá, boa noite. Prazer estar aqui na segunda parte da leitura desse livro tão profundo, tão inquietante como a Lígia, próprio da característica da Lígia, né, da escrita dela. Queria agradecer esse encontro de hoje. A gente está aqui num momento difícil, né, atravessando também alguns lutos sociais, a condição aí do litoral norte, muito triste. E que bom que a gente tem esse refúgio aqui para falar de literatura e para a gente poder transcender também através da arte. Eu faço parte da Casa Frida, que é um projeto que conta com um grupo de psicanalistas que a gente estuda o tema do luto relacionado com a arte. E a gente está também com um grupo em andamento que a gente está estudando o tema do envelhecimento. E essa passagem do livro, até uma discussão que nós tivemos do último encontro, sobre a lentidão e a pressa, né? Era um tema que a gente foi pensando, né? Assim, que se no passar dos anos o tempo vai tendo uma certa lentidão, um tempo que se arrasta, ou não, né? Dependendo da experiência de cada um. E aí, voltando aqui para essa parte aqui do comecinho agora desse encontro de hoje até o final, parece que a gente está o tempo todo tateando esse tempo, né? Esse tempo, hora que se arrasta, hora que não passa de alguma forma, essa tentativa da Rosa, da Rosona, de capturar esse passado que se esvai, esse passado líquido, né? Que ela diz, nessa tentativa de segurar a juventude, que se esvai como água, né? Esse tempo líquido, né? Que se dissolve. Então, tem uma escrita sensorial aqui que a Lígia propõe, muito interessante, né? E aí até trazendo o comentário do Jorge, quando a Cláudia diz, né, do envelhecimento talvez seja ser mais difícil para as mulheres, a gente está lendo aqui da perspectiva da Rosa, né? A Rosa é uma personagem mulher, né? Mas seria interessante também a gente poder ouvir, né, como que é essa experiência também para os homens, né? E pensando que a Rosa, né, é uma personagem que é uma atriz. E aí uma das passagens, eu fiz várias marcações, né, também dessa leitura, mas que eu fiquei pensando para a gente pensar, como conversar aqui nesse encontro de hoje, primeiro que quem seria esse personagem da Rosa, né? Tem uma passagem que ela se pergunta, né? Porque ela se sentia muito mais verdadeira no palco do que na própria vida. Então tinha ali, parece uma personagem muito inquieta dentro desse corpo, né? Um corpo que eu fiquei também muito impressionada com essa narrativa do sonho, né? Que é um corpo que ela vira como se fosse um manequim, né? Ela sonha que ela é um manequim
e esse corpo que está pendurado pela cabeça e pelos pés, e ela está nua naquele sonho, quando ela está contando a sessão dela com a Ananta, e o Gregório aparece e cobre ela com aquela capa de touro dele. É muito bonito, né? Assim, essa figuração, né? Como ele representava uma segurança, uma proteção para ela, né? Esse personagem do Gregório. E tem essa narrativa que ora oscila entre o Raul e a Rosa, né? O Raul, que é o personagem fantástico aqui do livro, que é o gato, e muito sensível, e a adoração que ele tinha pelo Gregório, como ele observava, como ele acompanhava, até a forma que ele acaba se despedindo, né, que ele planeja essa morte, e o Raul já sabia exatamente o que estava acontecendo ali, né? Ele era um fiel acompanhante aí do Gregório. É muito bonita essas passagens, né? E tem aí uma possível história, né, da prima também. Não sei o que vocês entenderam dessa passagem da Zelinda, se eu não me engano, que parece que tem alguma história com Gregório, né? Logo depois do casamento da Rosa, né? Que ela diz que ela se casa com Gregório depois de uns 2, 3 anos, mais ou menos, que o Miguel faleceu. E aí eu fiquei com a sensação que houve ali uma história entre o Gregório e essa prima, e esse diálogo entre as duas, depois, né, desse diálogo póstumo da Rosa com a prima, dizendo, né, sobre essa traição, né, de como ela se sentiu nessa traição. Então, acho que os dois personagens tinham, né, a Rosa com o Diogo, né, tinha esse relacionamento com o Diogo, além de estar casada com ele, mas parece que era algo que era consentido ali dos dois lados, né? Tanto que o Gregório também gostava do Diogo, né? Acho que a Rosa tinha uma intensidade, era uma pessoa muito inquieta, né? Um personagem que parecia também não se adaptar, não se acomodar, e eu fiquei também muito assim pensando, né, também da psicanálise, que ela vai trazendo esse passado, como as experiências dela também foram difíceis, né? Pensando que ela foi abandonada pelo pai, né? Um pai que vai embora, vai comprar um cigarro e não volta mais, e o Diogo, que tinha a mãe, né? Que vai embora com a amante, e eles tinham esse ponto em comum dos dois, e o quanto ela fica nessa tentativa de resgatar o pai, né? Então, esse pai que some, esse pai que abandona. E é muito comum ouvir nas falas da Rosa esse sentimento do abandono, né? Principalmente agora, nesse trecho que a gente vai discutir hoje, que de alguma forma a Ananta deixa de atendê-la, né? Ela já estava planejando encerrar esse atendimento e depois ela desaparece, né? O quanto ela remete esse desaparecimento da Ananta ao desaparecimento do próprio pai. Então, é bem triste, assim, apesar de que ela conta com muita ironia e com humor, tem um fundo muito triste, assim, dessa personagem que traz essa marca do abandono, né? Então, talvez por isso envelhecer para ela era algo tão árduo, né? Enfim, eu acho que tem uma passagem também que eu grifei para a gente conversar aqui hoje, que é quando ela vai no neurologista, e é uma consulta, né, truncada, ela fica se sentindo mal, ela quer fugir desses doutores que tem aquela injeção invisível, né, ela fica com medo de dizer dela, que ela bebe todos os dias, né, do que ela sente, do mal-estar dela, e ela sai correndo dessa consulta, e no elevador ela encontra um jovem que coloca ela para dentro do elevador. E é uma passagem assim, nossa, nessa releitura mexeu muito comigo, assim, não sei o que vocês, que reverberou aí para vocês, mas esse jovem que tem uma doença que ninguém descobre o que ele tem, né? Então, a minha fantasia é que ele é um doente terminal, que está emagrecendo, né? Ele já perdeu 20 quilos, então é um jovem que está desaparecendo. E aí ali já traz de novo essa concepção, né? É assim, uma personagem como a Rosa, que não
né, não consegue lidar com essa questão do envelhecimento para ela, e que, por um lado, ela só envelhece porque ela vive, né? As pessoas se tornam velhas porque, né, tem bagagem, tem vida, tem história, os anos se passam, tem experiência, tem memórias, diferente desse jovem rapaz, né, que parece que não vai ter essa oportunidade, um rapaz que possivelmente vai morrer jovem, né, não vai ter essa chance de envelhecer. Então, ela traz essas duas concepções, né, desse tempo que passa, que é lento, que é líquido, né, que ele se esvai, que ele se escorre pelas mãos, e de um tempo também que é impossível se retornar, né? Por que um jovem morre, por exemplo, né? São questões que acontecem muito no dia a dia, mas é algo que uma lógica que não fecha muito, né? Não é a ordem natural das coisas, né? Um jovem adoecer e se despedir da vida assim de uma maneira tão precoce, né? Mas acho que tem essas passagens falam sobre isso, né? Sobre o abandono, sobre o medo, sobre o tempo, sobre as memórias. E aí eu acho que a última frase, só para finalizar, tem uma aqui da nossa leitura, né? Que ela vai falando, que ela vai pegando aqueles motoristas saindo dessa consulta, e aí, de novo, essa concepção do tempo, né? O motorista que não tem paciência nenhuma, que começa a discutir com o motorista do lado e quer deixá-lo em qualquer lugar, e ela diz que está uma pessoa querida que está no estado terminal, e ele, bom, então sai logo do carro que eu não tenho tempo para suas histórias, né? Então esse tempo que corre no trânsito, né? A gente imagina São Paulo, esse tumulto da cidade, né? As pessoas que enraivecidas que brigam no trânsito. E aí depois ela consegue um motorista, segundo motorista mais gentil, e aí eles têm um diálogo bonito, né, os dois, e que finaliza ele falando dos pássaros, que ele gosta de ouvir os pássaros, né? Então traz essa concepção do tempo mais lento, né? Alguém que vive em São Paulo e consegue ouvir os pássaros, né? E aí no final ela diz que acha que os pássaros cantam demais, principalmente o bem-te-vi, né? E é interessante que ela traz esse nome, né? Que é o bem-te-vi. Você pode se esconder dele e mesmo assim ele te descobre, ele fica gritando, né? Bem-te-vi, bem-te-vi. Então tem algo de um desvelamento, né? Que se desnuda, que ela deixa isso, né? Que é o título do livro, né? Que eu acho que é sobre isso que se trata, né? Do que a gente consegue esconder, o que é visível, né? Algo que a gente tenta encobrir, né? Não mostrar, né? E para algo que está tão exposto, que é tão nítido como um pássaro que passa dizendo o próprio nome e vendo o outro, né? Eu estou te vendo, né? Nunca tinha parado para pensar nessa palavra, né? Que é o bem-te-vi, né? Então como estou te vendo, eu estou te vendo. Então achei bem interessante assim da gente pensar o que seria esse olhar do outro, né? O impacto que o olhar do outro tem para cada um. Bom, então é isso que eu queria contribuir aqui com o nosso encontro de hoje. Quero abrir aqui a roda para ouvir vocês, o que foi, né, surgindo em vocês essa passagem, e feliz de estar aqui, tendo essa troca, essa escuta. Obrigada por mais uma noite. Carla, muito bacana essa história do bem-te-vi, porque ela está o tempo todo se escondendo, né? No meio da roupa suja, né? Ela não quer se olhar, ela tem uma guerra com os espelhos, né? Ela fica o tempo todo, né, se olhando no espelho de aumento, de repente ela perde esse espelho, ela não quer mais se ver. E é um narcisismo, né? Como é impressionante como a Lígia se encaixa na contemporaneidade, né? Quanto tempo ela escreveu esse romance e como é atual, né? E mesmo a posição feminina da mulher, né? A gente percebe que dentro da cultura, de toda a história, as mulheres são... O envelhecimento da mulher não é... a gente vê muitos homens mais velhos relacionando com pessoas mais novas, e os homens envelhecem. Eu não estou querendo chegar num lance no extremo,
Mas é fato de que o envelhecimento feminino é completamente diferente do envelhecimento masculino, né? Que hoje está começando nuance para isso, né? A população, no Brasil, o índice de pessoas mais velhas cresceu 20% ou mais, né? E as mulheres, o índice das mulheres que são mais longevas do que os homens, mas as mulheres são renegadas a um segundo plano. Não existe o homem mais velho é um homem... Tanto que a Rosana é uma atriz que está se deparando com a decadência, que ela não é mais escolhida, né? E não só. Então, a gente vai pegar uma Rosona, que é escrita pela Lígia no Brasil, mas a gente tem um filme da Juliette Binoche, que chama Acima das Nuvens, que também ela está numa fase decadente, maravilhoso o filme, é com a menina do Crepúsculo, eu não lembro, não lembro, do Crepúsculo, que faz um desempenho maravilhoso, que existe uma nuvem, né? E eles estão num lugar lindo, em que as nuvens começam a envolver o local, a cidadezinha, e aquilo se desmonta, e uma outra realidade acontece. E a Juliette Binoche está se deparando, né, que ela tem que se deparar com o papel de uma mulher mais velha que ela desempenhou na juventude. Então, ela tem que ser a mãe quando ela foi a filha. E ela fica péssima nesse processo, né? E tem a juventude da atriz, não lembro o nome da atriz, que se depara com a história dela e as duas acabam se envolvendo. É muito bacana. Mas é essa coisa de como a gente vai lidar com isso. Mais ainda é o narcisismo, ela é totalmente voltada para a coisa do culto ao corpo, né? E hoje, então, imagina, o Brasil é o país que tem mais plástica em relação ao embelezamento, à busca da juventude no mundo. É uma coisa impressionante como a coisa acontece aqui. E a gente tenta, por exemplo, que delícia poderia ser, que o Diogo traz essa história para ela, olha, abandona isso, vai, se joga nesse papel, esquece a história, resolve isso, né? É claro que ele também não resolve, é claro que ele também tem um culto ao corpo, e ela olha para ele com aquele Deus, né? Que ele está de sunga, uma sunga vermelha, aquele corpo maravilhoso, e ela quer aquilo, né? E ele está com ela também por causa dela, porque ele se apaixona pela atriz, mas a mulher em si, ele tem um distanciamento enorme, né? Porque em função dessa história da mãe, né? Que os dois se encontram nesse processo. Ela que o pai abandona e ele que a mãe abandona, ele novinho, né? E me lembra muito o conto do menino, né? Em que o menino está indo com a mãe no cinema e essa mãe tem um amante. Quer dizer, todos os contos da Lígia, gente, isso é fenomenal, estão inseridos nesse romance. Então, é um convite para assim, e ela não é fácil. Ela fala, você tem que ler a história, ela fala assim, você tem que me conhecer para entender o que eu estou escrevendo. Isso é o mais lindo da história, né? Então, é isso, né? Eu queria fazer só um comentário quando você fala do feminino, né? Eu acho que a Lígia, ela não se dizia feminista, né? Mas acho que tinha uma posição assim política da forma que ela escreve, que retrata a condição feminina de uma maneira impressionante, assim, como ela consegue trazer esse lado da mulher, né? Falar das desigualdades, as questões, sem se declarar uma feminista, né? Eu acho que é aí que se torna ainda mais, né? Uma representante, porque também fiquei pensando nesse relato da filha, né? Quando ela diz da Cordélia, que parir para ela foi como se rasgar ao meio, né? No nascimento da filha, e o quanto ela queria que fosse um menino, que ela ia dar o nome de Miguel, né? Que os homens sofrem menos, as mulheres ficam esperando, enquanto os homens abandonam, os homens vão embora, né? Então tinha esse olhar da condição feminina mais frágil, faltante, né? Mais dependente também, né? De um reconhecimento, né? E que a gente continua na luta aqui até hoje, né? Mesmo depois de tantos anos que ela escreveu esse livro, assim, realmente muito atual, assim, a forma que ela retrata o feminino. Não só, ela faz a ditadura através do Gregório, né? Ele foi preso político, ele foi torturado, e ela tem um distanciamento desse processo.
ela é uma alienada, ela é uma alcoólatra, uma narcisista, alienada, burguesa, morre de medo de entrar, mas ela tem uma sensibilidade que não dá para falar, não dá para se distanciar disso, né? É impressionante o processo, né? Então é isso, eu tô vendo aqui a Regina, com a mãozinha levantada. Boa noite, Regina. Bem-vinda. Boa noite a todos. Cláudia, falando de sensibilidade, assim, na primeira parte do livro, quando a mãe é levada, entende-se que a mãe é levada para uma casa de repouso, alguma coisa assim, e que ela senta no chão, ela fala uma frase, isso eu acho que vai calar em mim para sempre. Ela diz o seguinte: a irmã levou, e a irmã voltou e abriu uma lata e ofereceu a ela sequilhos, estavam duros. Sentei-me no chão roendo os sequilhos e chorando porque queria a minha mãe. Não a que saiu de mantilha, mas aquela que ficou no retrato. Eu acho isso assim... Quantas vezes a gente não olhou para um retrato na vida e falou, eu quero aquela pessoa do retrato, aquela que ficou, né? Então, assim, eu costumo, de vez em quando, olhar para o retrato do ex-marido, assim, no auge do casamento, e falei, putz, esse que eu queria agora, entendeu? Mas eu acho isso de uma sensibilidade incrível. E assim, eu me deleito muito com certas construções, né? Então, por exemplo, quando a prima está descrevendo o casamento dela, e que sim, houve uma traição, está ali super claro, né? A traição da prima, mas que ficou apagada lá, como é que é, entre o carro e o poste, porque a prima morreu. Mas ela diz assim, e você com aquele vestido de apoteose, que a sua mamãe não pôde pagar, um vexame, metros e metros de cauda de cetim branco. E aí vem a reflexão da prima. Eu tenho um gatinho chamado Cetim, alegre e mansinho que gosta de mim. Eu acho assim, isso é assim, um contraponto tão delicado, assim, o jeito, né, de colocar as coisas. E aí, assim, para não falar muito, deixar espaço para os outros, tem uma coisa que deixa eu ver se eu acho aqui, das mulheres que bordam. Em determinado momento, ela diz assim, queria bordar. Aquelas mulheres antigas que bordavam pareciam tão calmas, fazendo almofadas, tapetes, ou era tudo fingimento? As mulheres não seriam mais felizes se bordassem? Então, aqui nesse grupo tem duas bordadeiras, eu e mais uma, que eu estou vendo ali, que se acalmam muito bordando. Então, eu acho assim, isso caiu como uma luva também, porque é ela, né, o contraponto dela ter uma sensibilidade assim, muito feminina também para essas coisas, para escrever essas coisas, né? E por aí vai, tem trocentas coisas. Não quero me alongar, vai deixar espaço para os outros, né? Regina, a menina do Raul, o fantasma do Raul, que a menina também borda. Para quem não sabe, a Regina borda, né? E tem uma relação com o bordado que é uma coisa maravilhosa. Ela viaja, ela sai de si, consegue se transportar através. É uma história muito bacana, né? E ela criou um grupo disso, eu acho maravilhoso. E o Raul traz isso também. Lembrando nessa história do retrato da mãe, eu não sei se você, acho que a gente já discutiu aqui, acho que a Regina, inclusive, já leu, é o espartilho, né? Que é aquela neta, que ela, através do retrato, né? Ela quer aprender aquela mãe, que é uma mãe judia, que não está mais ali, que morre num acidente. Todos os contos da Lígia estão nesse romance. Então, o que a Lígia faz, que eu acho o máximo, ela convida a gente para estudar a obra dela, né? Para que a gente possa entender e caminhar nesse processo. A menina do gato, que senta e que não gosta de gato, que fica lá bordando, e ele percebe essa... Eu lembrei tanto de você, Regina, porque ele percebe, ele fala assim, ela é calma, né? Ela fica etérea, ela não se desfaz, essa pessoa, é o único fantasma que não se desfaz. Uma que fica calma com bordado é a Ana Cristina, que está aqui. Muito bom. Além da música, ela ainda vai no bordado. Mas essa personagem, porque ela não se desfaz, todos os fantasmas do Raul se desfazem. Né? É importante também trazer aqui para a história que ela foi muito na história do Cortázar. O Cortázar tem um realismo fantástico, e o Borges também. E na época ela estava escrevendo romance, ela estava,
né, com esses autores na cabeceira. Então, ela traz essa coisa da coisa surreal. As vidas do Raul são maravilhosas, né? Enfim, e é uma coisa que a gente viaja junto, né? E que a gente, de alguma forma, dentro da nossa vida comum, a gente também cria outras vidas, de alguma forma. É muito lindo o que ela faz. Eu acho maravilhoso. Mas, Regina, que bom te ouvir. Nossa, gostoso de poder contar com você. Também, Cláudia, estou com saudade. Estou vendo você aí toda agasalhada. Eu estou fora do Brasil, estou aqui com frio. Amanhã vai ter neve aqui. Eu estou em Portugal, estou no norte de Portugal. Estou aqui uma cidadezinha surreal, que é a coisa mais linda, que também tem um rio, né? Estou lembrando do Guimarães, estou lembrando da Lígia. E a gente fica nesse entremundos, né, que a Lígia traz a gente, que faz com que a gente fique numa introspecção para analisar a vida. É tão bacana, é tão bonito tudo. Estou aqui, estou com frio aqui, mas estou aí sentindo o calor de vocês aqui também. Muito bacana. Obrigada, Rê. Beijo para você. A Catarina também borda, ela escreveu aqui no bate-papo, né? É muito bacana essa coisa do bordado, né? Eu estava até falando, quando eu era adolescente, eu lia As Brumas de Avalon, que elas teciam, eram mulheres que teciam, né, no inverno, e que elas tinham, né, durante esse processo, elas tinham visões, né, de uma outra história. E também o Érico Veríssimo, no Continente, que tem a coisa do tear, né, da mãe da Ana Terra e Ana Terra, do Érico Veríssimo, que aquela roca que fica o tempo todo brigando com o tempo, né? E trazendo essas mulheres para uma outra realidade. Não é lindo, né? Como a literatura faz a gente viajar. Nossa, que gostoso. Eu posso fazer só um comentário sobre bordar, ou tecer, ou costurar? No Mulheres que Correm como os Lobos, tem um conto, determinado conto, que diz que as mulheres modernas perderam, né, a capacidade de engendrar seu futuro, mas ao bordar e se concentrar num bordado, ou numa tessitura, ou numa costura, você pode tecer alguma coisa. E que parece que se realiza mesmo, assim, eu tenho exemplos disso. Então, posso alguém que desejar muito borde alguma coisa em silêncio, que essa capacidade a gente tem. Vamos lá. Regina, conta a história da tua história, da manta. É muito lindo isso. Mas, bom, vamos lá. Aliás, há muitos anos atrás, vai fazer mais de 30 anos agora, eu perdi vários bebês. Em determinado momento eu li esse livro e vi lá que se você quer engendrar alguma coisa, você tem essa capacidade. Aí eu teci uma manta amarela de crochê, não falei com ninguém, então cada pontinho que eu dei era uma espécie de lembra, Eliseuze, aquelas coisas triangulares, as mães usavam, né? Então eu teci uma coisa que eu disse, olha, isso aqui é para amamentar um bebê no próximo inverno. E é amarelo porque não importa se é homem ou se é mulher. E realmente, eu perdi 6 bebês, eu consegui ter este bebê que é um homem agora, que vai fazer 30 anos. Mas foi uma coisa... E já fiz para outras coisas na vida, mas assim, você faz uma tessitura, um bordado, uma costura, alguma coisa, num pano virgem, com uma agulha que nunca foi usada para nada, e não fala com ninguém. Você só faz, entendeu? Para usar numa determinada situação. E para mim já funcionou algumas vezes na vida para coisas bem, bem difíceis. Eu não faço isso com 2 ou 3 vezes, não, 3 vezes na vida. Então, estou só contando porque é bonita a história. E aconteceu, então vamos, né? E de uma... É lindo isso, Rê, porque a gente tece a vida de alguma forma, a gente engendra a vida, né? Isso é muito do feminino também, não é uma coisa masculina, é muito da... A mulher vai tecendo a trama da vida. E a Lígia traz isso para a gente, a Lígia traz isso no Realismo Fantástico, a Regina está aí com a história, né? De poder acreditar, né? E colocar essa energia num processo e a coisa... Eu não sou uma bordadeira, eu sou uma executiva. Minha vida inteira trabalho aqui uma louca, mas tem esse outro lado que eu acho que faz um contraponto bom para, né, quem trabalha loucamente num mundo, às vezes, muito masculino, né? E esse fazer coisas femininas faz muito bem para a alma feminina, né?
É a magia da vida, é muito lindo isso, muito bacana. E aí é um outro tempo do bordar, né? Pensando nessa narrativa da Lígia, o bordar, você tem que estar num outro registro de tempo, não adianta ser esse tempo líquido e rápido, né? Que as coisas acontecem, escapa, né? O tempo todo, mas é uma continuidade, né? Uma permanência. Muito bom te ouvir, que bom te ver também, fazia tempo que você não aparecia. Bom. Obrigada, obrigada pela presença, é muito bom estar com você. E obrigada por partilhar essa história tão bacana, porque eu acho que a vida é magia, a vida é encantamento. Independente de qualquer coisa, a gente vê uma Rosona aí narcísica, alienada, deprimida, triste, mas ela tem uma magia absurda, ela tem de alguma forma, ela impulsiona a gente para algum lugar. Acho linda a personagem e acho um romance muito corajoso da Lígia, de trazer o tempo todo a Lígia traz a história do envelhecimento, da decrepitude, de como as mulheres têm que lidar com esse processo. Ela é muito corajosa nesse sentido, então eu acho que... E a coisa da política também, desse distanciamento, ela é conservadora também, ela não quer mudanças, é um personagem que não quer mudanças, que nega o tempo todo. E ela convida a gente para pensar e para se reestruturar. É um personagem altamente depressivo, isso que é. Né? Muito. E o Raul também, de alguma forma, o Raul também é depressivo. Ele perdeu histórias, perdeu a vida, né? Então, e a Ananta, eu acho mágico. A Ananta é um personagem que a gente enxerga essa Ananta sob a perspectiva da Rosona, né? Que ela julga, ela fala, o Raul também fala, né? De alguma forma, o Diogo também fala da Nanta, mas a gente não sabe quem ela é, né? Que coisa, que personagem, esse silêncio, essa postura. A gente percebe que ela é feminista, ela é ativista, ela está lá brigando pelas mulheres, ela tem uma sensibilidade, mas a gente não sabe o que ela pensa. E a gente só sabe o que acontece em relação àquele vizinho que muda para aquele andar que está acima dela e transforma a vida dela completamente. É uma delícia o processo. Esse vai ser o grande história. O próximo passo, a gente vai falar muito sobre a Nanta, de alguma forma. É isso. Obrigada, Rê. Muito bom estar com você, muito bom te ouvir. Imagina, gostoso de te ouvir. Saudade de você, Otávio. Bom te ver por aqui. Um beijo para você. Agora a Leila, né? Leila, bem-vinda. Oi, tudo bem? Que saudades. Bom estar com você aqui com a gente. Que delícia. Saudades de você, da Carla, de todo mundo. E que história linda essa que a Regina contou. Que coisa maravilhosa. Muito linda mesmo. Essa do tecer, né? E que coisa linda. E, bom, eu queria falar o seguinte, que precisa muito fôlego, né? Eu não tenho tanto conhecimento dela, eu fico aqui prestando bastante atenção, principalmente no que você diz, porque eu acho que você tem uma intimidade muito grande com a obra toda, né? E aí eu não saberia dizer, né? Deste como um romance, enfim, que engloba todos os outros. Então, eu tenho que me contentar um pouco com o que está aqui. E acho que, assim, precisaria mesmo ter tempo para ler e reler, né? Mas, assim, algumas coisas, inevitavelmente, saltam. Eu estou com peguei uma virose dessas de carnaval que passa pulando por aí. Então, eu estou com a voz meio complicada aqui. Mas eu acho que primeira coisa, né, que sempre me chama a atenção é a vitalidade do texto e como é possível, né, ela no texto tá o tempo inteiro dialogando com todas as questões, como se ela tivesse, né,
hiperpresente em tudo. Então, assim, ela fala, ela se lembra de determinadas coisas, ela descreve, né, a personagem aí encarnada na Rosona, né? Ela descreve precisamente, né, os espaços e como as coisas acontecem dentro dessas relações todas, né? Principalmente com a Dionísia, que eu acho fantástico, esse relacionamento dela com a Dionísia, né? Dionísia sempre meio austera com ela, meio tomando conta, mas muito cuidadosa, né? Muito acolhedora. Ela não era devota, né? Ela era vigilante. É muito bom, Vigilante. muito E bom. ela é cáustica, ela tem um humor permanentemente, e que assim, você ri muito com as colocações dela, né? Que não, nem sempre gentis, né? Porque às vezes são colocações meio cáusticas em relação a tudo mais. Mas, assim, ficando um pouco mais com a personagem, né? Fica, né? Então, tem muita coisa que todo mundo já falou, a gente falou também já da outra vez, do narcisismo, e, portanto, né, essa preocupação aí exagerada com a aparência, é engraçado. Eu passei e desviei da imagem refletida no espelho, não é ótimo isso? Passei e desviei da imagem refletiva do espelho. Quer dizer, é tão acentuado que você não pode nem olhar para o espelho, né? Porque, de repente, no espelho vai ver alguma coisa que não quer. Mas chama muita atenção mesmo, né? Na construção dessa personagem, algo que é assim, ela aparentemente, pelo menos eu não consegui captar, né, um afeto. Ela fala um pouco dessa filha, mas é assim, é tão superficial que você não consegue sentir que ela goste para valer da filha. O Diogo lá tem uma relação que é muito de uso, né? Compra. Eu compro, deu carro, ela deu isso, deu aquilo, e à medida que deixou de servir, você vai embora daqui, não me interessa mais, sai daqui, né? Ela fala do Gregório com alguma consideração, mas assim, ele vive aqui em paralelo. O Miguel, sim, ela fala de algo mais intenso, e é muito interessante o que ela fala, né? De tantos homens que eu tive, sobraram esses três, né? O Miguel, o Gregório e o Diego. Quer dizer, foram... Diego ou Diogo? Diogo. Ficaram esses três, mas eu diria que aquele que toca a fundo mesmo é esse, né? O primeiro, e que teve uma relevância, uma importância. Porque depois a impressão que dá é que tudo cede, né, a esse narcisismo e esse tipo de relação, onde as pessoas, de fato, têm muito pouca importância para ela, né? Pelo menos ela fala assim das pessoas, né? A própria Amanda, que a ouve, né, e que é analista, e que ela deve ter uma confiança, porque senão ela não estaria se dispondo a estar ali contando, falando a respeito da sua intimidade, né? Mas, num dado momento, ela se incomoda e fala: ah, mas Amanda, você, né? Que chato, né? Você ficar ouvindo aquilo que a gente fala, a gente paga e você fica ouvindo, nossa, mas que coisa, é tipo assim, por que você não vai fazer coisa melhor na vida? Ué, mas o que ela está fazendo ali então, né? E então acho que essa relação é como se ela absolutamente tivesse colocada num universo onde não existe, por exemplo, as questões de classe não se apresentam de forma alguma, né? E não é nem a gente esperar que fosse uma coisa meio
panfletária, né, de luta aí, ou feminismo, qualquer coisa. Não, a personagem se coloca de um ponto de vista onde parece que não existe qualquer... E ela não tem conflito, não existem as questões de classe e não existe conflito nesta posição, né? O conflito é ela querer continuar querendo papéis de relevância, né? Tem esse papel, né, que chamou a atenção de vocês também, que ela traz como o máximo, né? Que ela era muito mais ela dentro deste papel, atuando esse papel, do que sendo a própria Rosa, né? Mas ela é fascinante exatamente por essas contradições, né? E por esse avesso. Eu acho que é assim, se ela impacta e ela é apaixonante, é por esse avesso mesmo. Ela coloca, sem qualquer pudor, né, este avesso, né? Ela só não é uma criminosa, ela não pula o muro, né? Ela não vai para o outro lado, então ela não comete transgressões para o lado de lá, mas eu diria que ela fica num limite aqui onde não há qualquer pudor, e onde não há qualquer disfarce, e ela, pelo menos, né, neste diálogo que ela tem, as coisas estão colocadas assim. Então, é fascinante e é um personagem muito corajosa, né? Corajosa, porque ela veicula tudo com muita facilidade. E eu gostei muito, né, dessa coisa do fantasma. Eu adoro essa questão dessa realidade, né, do realismo fantástico. E aí é o Raul que toma contato com os fantasmas, né? Então, eu separei uns trechinhos, porque eu achei fantástico, não tudo, porque é muita coisa. Ele fala, na página 119, durante certo tempo, nem a morte os liberta. Ele está falando dessas aparições dos fantasmas, né? Nem a morte os liberta das miúdas preocupações da rotina. E depois, se Gregório reapareceu assim luminoso, é porque era um ser luminoso, seguindo, contudo, o mesmo destino dos outros. A exceção é a menina antiga. Ele fala muito, ele fica desesperado quando aparece o Gregório, né? E ele quer que o Gregório o vê. O Gregório até... É incrível isso. Põe a mão para agradar, mas assim, não tem materialidade, né? É incrível, é bonito. Isso daria um filme fantástico, né? Essa cena. E aí ele tem esperança de rever, né? E eu achei impactante também saber de que o Gregório foi torturado, né? Imaginar esse casamento, quer dizer, ela alienada, como seria isso, né? Nessa intimidade com o marido que era ativista a ponto, né, de ter sido preso e torturado e volta tão arrasado que acaba se suicidando, né? Enfim. Mas aqui ainda dos fantasmas, na página 126. A menina antiga está me vendo, mas não faz o menor movimento, está apenas olhando. O raio de sol avança no tapete e chega às suas botinhas brancas. No sofá, a almofada continua lisa como se tivesse recebido uma pétala. Baixa o olhar inexpressivo para o pequeno bastidor, a menina aborda, né? Como bordado. Por quem ela espera? Um fantasminha, nem feliz, nem infeliz, calmo. O velho do chapéu do chapéu coco, outro fantasma, a mulher do chale, Gregório com seu cachimbo, demonstraram todos nas suas aparições que a alma ou corpo sutil tenha isto, o nome que tiver,
vai se desfazendo antes ainda de se desfazer o corpo material, destinados ambos à destruição, mas em tempos diferentes. A morte dessa menina, então, é uma reflexão bem interessante aqui a respeito. A morte dessa menina deve ter ocorrido no começo do século, e ela reaparece como se tivesse morrido ontem. O amado Gregório, ao contrário, né, resistiu tão pouco, mas a menina tola com seu bordado. Se eu soubesse o que impede a morte total, a morte que vi tanto nos outros e em mim mesmo, se eu soubesse, mas não será desta vez que eu vou ter a resposta. Fantástico, né? Achei isso impressionante. E outra coisa, né, que é uma reflexão que vai para o gato e não vai, é uma reflexão que não vai para a Rosona, né? Ele está pensando o seguinte: fiquei pensando que entendimento podia haver entre pessoas e bichos, se entre pessoas da mesma fala era só desencontro, né? Ele observando a bagunça das relações ali em torno dele. A Dionísia, que me oferecia leite antes, teve outra vida antes? E que vida foi esta para retornar com a pele negra? E ainda por cima, mulher. Tão devotada a Deus, a escrava, que, pelo visto, não é correspondida no seu amor. Não sei o que significa neste mundo uma preta pobre, feia, e um gato sem raça, castrado e com memória. Só desgraça. Mas, e aí, para concluir, né, eu acho que as mulheres ficam o tempo inteiro muito... Eu também gostei demais daquela cena do espelho, né, da Zulmira, como é que ela chama? Não, ela... Aí uma outra frase que eu anotei: o cheiro do medo é de amêndoas amargas. Achei lindo isso, fantástico. E ela diz assim, terminando, né, a respeito das mulheres. Ela está chamando o Raul aqui, né? Ele fala, o Raul está fugindo porque está contrariado com ela. E ela, Raul, vem cá, ela quer pegar o Raul no colo. Aí o Raul fala, as mulheres que me confundem e me escapam, mais perigosas do que os homens, na conspiração, conspiram como as nuvens, segundo Rosa Ambrósio, mais vulneráveis no vício, no amor. Acredita Ananta Medrado que elas serão as únicas capazes de salvar esta vida sem qualidade, este mundo. Enfim, parece que surge, né, aponta aí algo de esperança, né, na expectativa que tem a Ananta Medrado. Mas, de maneira geral, as mulheres são muito mal vistas, e é interessante mesmo que ela fale do bordado como uma coisa boa. Eu acho que o bordado aí, então tem alguns pontos onde parece algumas ideias salvadoras, né, para essa crueza da realidade feminina, que é estar assim, sempre acima, e está atuando, digamos, esse narcisismo desenfreado, né, que não pode se submeter, não pode se encontrar, portanto, e também, portanto, não pode ter amor, não pode arriscar, né? Não pode arriscar nada aí no meio, né? E se quiser estar sempre linda, vai ser muito complicada a vida, né? Mas, enfim, é fascinante, muito bom. Nossa, Leila, que delícia te ouvir. E que coisa, essa coisa, voltando à história do bordado, do fantasma que não se desfaz, né? O Gregório
num curto espaço de tempo, ele se desmonta, né? Ele vira, né? Ele vira nuvem. Essa menina, ela transcende, ela está lá, ela está acima do processo, né? E ela é um dos fantasmas mais velhos que o Raul encontra, né? E ele fala do lance do bordado, é bonito isso também. Sim. E a Rosona fica o tempo todo onde? Que é apenas o saxofone, que é o conto, né? Que ela está buscando esse Miguel no passado, né? Que ela está indo atrás desse amor que se perdeu, de alguma forma, né? Impressionante como ela traz os personagens, como ela traz a história, e como a gente leu, a gente discutiu aqui, que eu acho um conto maravilhoso, que é Boa Noite, Maria, também, que ela tá lá, encontra um cara no aeroporto, Ah, sim. e ela está lá, né, brigando com a beleza, fez um monte de plástica também, quis brigar com a história do corpo e ficou com o saco cheio, depois das armas, e está com uma doença terminal, né, e ela se despede da vida através de um novo relacionamento, que parece muito com a história do Diogo também, porque a gente não sabe, claro que o Diogo né, é um gigolô que está lá, mas que de alguma forma tem uma identificação. E uma coisa bacana que você trouxe também, Leila, o lance das máscaras. A Rosana não tinha mais, ela não conseguia mais tirar a máscara, ela não conseguia olhar para ela mesma com verdade, né? Ela era aquele papel que ela desempenhava na vida, ela não conseguia outra coisa. Ela só conseguia ser, de alguma forma, um pouco dela mesma quando ela bebia, né? Sim. Ela usava da droga para poder encarar a própria realidade, né? Impressionante. Mas assim, queria só concluir, falar alguma coisa em geral, no geral, das mulheres, né? Para as mulheres em geral. Eu acho que tem uma questão aí que é importantíssima, né? Para as mulheres precisam estar sempre muito atentas, né? Tem realmente um lugar que é reservado às mulheres e parece que as mulheres acabam percebendo que é muito perigoso, né? Usar num determinado campo e ser aprisionada por esse papel, né? Onde as expectativas que a sociedade tem em relação à mulher a escravizam nesse campo. Aí a mãe, linda eternamente, né? Sempre jovem, maravilhosa, e outras tantas coisas. Mas, na realidade, houve uma mudança significativa, né, na vida das mulheres, não só na atuação das mulheres no desenvolvimento, né, social, intelectual, de outros papéis, né, que vieram aí com o feminismo, mas para a gente falar uma coisa muito bacana no corpo das mulheres. Basta vocês observarem uma foto de vocês, quem já tiver, das avós, né, e compararem uma foto de vocês aos 50 anos com a das avós de vocês. As avós de vocês, provavelmente aos 30 ou aos 50, elas já tinham uma estrutura, o corpo tinha uma estrutura que era já senhoril, para não falar, não estar me detendo muito além. E um estudo feito, inclusive, de atletas, né? As mulheres, o organismo, o corpo feminino, ele evoluiu significativamente, isso é dado de pesquisa, né? E isso vem com uma libertação, né? Vem com o fato da mulher estar se propondo permanentemente a atuar em vários campos. Agora, é claro que se ficar fadada e cair nessa armadilha, né? Do que tem que estar sempre jovem, ou tem que estar sempre assim, ou tem que ser perfeita, aí a coisa fica muito complicada, né? Então, acho que tem muito chão, né, para as mulheres percorrerem, mas eu acho que tem muita coisa, muita etapa aí que já foi vencida. Eu vejo com muito otimismo, pelo menos. Agora, acho que as mulheres são, sim, terríveis, né? Porque o homem atua uma agressividade direta, né?
As mulheres já não, de maneira geral, são manipuladoras, né? Então, é aquilo que ele fala, e acho que isso é muito complicado também, né? Mas é isso. Beijo. Adorei estar aqui hoje. Leila, obrigada. Eu queria fazer só um comentário da sua fala, que você, em um determinado momento, você falou sobre o Gregório, né, do relacionamento dele com a Rosa. E aí tem um relato do Raul, né, pensando nessa questão do narcisismo. O Raul, ele tinha um olhar para o outro, né? Ele era um observador, sim. né? Ele tinha uma sensibilidade, e ele também tinha muitos aspectos que ele até se identificava com a Rosa, né? Dizia que seria ela minha mãe, né? Essa mãe que ele está resgatando. Mas tem uma passagem que o Raul está narrando da Rosa com o Gregório, e que ele tinha um jeito de lidar com ela, que ele conseguia acalmá-la quando ela tinha verdade. Verdade. Ele era sutilmente, ele se aproximava, ele conseguia fazer com que ela se acalmasse. Então, parece que a personagem também está se havendo aí com a perda dele, né? Ele tinha uma importância muito maior do que ela talvez que ela admita, né? Que ela admitisse. Porque o Diogo era uma relação muito espelhar, né? Assim, eles eram muito parecidos, e um personagem que era muito duro com ela, né? Então ela dá o poste, ela dá o carro, e ele fala, né? Você vai tirar essas coisas, tira essa pulseira, está parecendo uma prostituta, né? De um jeito muito mais agressivo de lidar com ela, né? Que o Gregório ia através do silêncio, assim como a Nanta. É bonito isso, né? É o silêncio, que bonito, né? Sim, tem razão. Ele era o equilíbrio no processo, né? Ele era impressionante. E o Raul era apaixonado por ele, né? Literalmente apaixonado. Impressionante. Sim. Que bonito esse amor, gente. Muito lindo. Muito lindo. Bem interessante pensar. Mas obrigada, Leila. Muito bom. Eu que agradeço. Nessa travessia aqui das horas nuas. Sim. Obrigada, Leila. Essa coisa de se desnudar é uma coisa impressionante, né? De se deparar com aquilo que a gente realmente é, e quanto isso é difícil. E quanto nós somos tatuadas pela cultura vigente, né? Pelo que a gente vive, aquilo que a gente busca, o que de fato a gente busca, o que é nosso verdadeiramente, né? É essa a pergunta, né? É isso que a Rosuna busca, o que é meu no processo, né? E quando ela tenta chegar nisso, na pergunta, na resposta, quando ela vai no neurologista para se encarar, para pôr o pé na realidade, ela foge. Sai correndo, não aguenta. Não aguenta, né? É bonito, é um personagem muito bacana. Sem dúvida. Obrigada, Leila, adorei estar aqui. Beijo para você, eu também. Agora a Márcia, querida Márcia de Minas. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigada. Então, hoje eu vou falar só uma coisinha pequena. Primeiro que a narrativa, né, é uma narrativa que tem hora que parece que os personagens eles se misturam de tal forma que, se você não fica muito atento, você se perde, né? E tem que voltar de novo. E uma coisa que me deixou muito assim, cheio de ponto de interrogação, né? Até acho que foi a Leila falando do gato, né? Do Raul. Dos fantasmas, existe aí uma história, uma lenda, enfim, que os gatos, eles conseguem ter a percepção de espíritos, pessoas que já morreram, né? Então, existe isso, dessa questão. Então, o Raul, ele vem essa história aí com o Raul. Mas, ao mesmo tempo, tinha hora que parecia que o Raul era o inconsciente
da Rosona, sabe? Tinha hora que eu achava que não, isso aí é a Rosona, isso aí não tem como, sabe? Eu até pensei, falei, gente, dá vontade de pegar a obra e estudar só o Raul, só o Raul. Eu acho que, assim, é de uma profundidade, ele não é um personagem plano nessa obra, né? O Raul não entra na categoria como personagem plano. Então, assim, ele é muito intrigante, muito intrigante. Eu fiquei, assim, meio assim, olhando de lado, olhando de frente, de hora que eu falei assim, não, mas ele dá pano para manga. Bom, e eu queria fazer um comentário foi uma das coisas que me chamou atenção, né? A questão do medo é igual a amêndoas amargas, né? Que eu achei assim lindinho demais, eu achei isso fantástico, tem umas coisas que a gente encontra, as frases pequenas que são fantásticas. Mas é naquele momento da Zelinda, né? No fantasma da Zelinda. Então, eu fiquei pensando, mas quem vê fantasma não é o Raul? E ela que agora com a Zelinda tendo um diálogo com ela, né? E o que mais achei interessante foi quando ela fala, a Zelinda fala, né? Você detesta datas, mas vou avivar sua memória. Isso foi um mês depois. Márcia, não estamos te ouvindo. O som sumiu, Desculpe. Até onde que alguém... Nada. Você estava lendo o relato da Zelinda. Sim. Isso. Quando ela fala, você detesta datas, mas vou avivar sua memória. Isso foi um mês depois do famoso jantar, menina esperta. Mas não fique assim crispada, relaxa. Aí que começou. Estou morta, e na morte vai se apagando tudo. A verdade, a mentira, a razão e a emoção. Não resta mais nada. Fica só essa vaguidão que é a eternidade. Não peço perdão, porque não há absolvição ou condenação. Não há réu nem vítima. Tudo se reduz a fatos, com simplicidade deste testemunho. Aí ela fala, quis apenas colaborar, Rosa Ambrosio, ajudá-la a se conhecer. Não sou juiz, mas testemunha. Você é quem vai dar o parecer sobre si mesma e ainda assim não será um parecer definitivo. Então, dentro, né, de tudo que já foi falado, do tanto que ela é narcisista, e eu fui fazendo umas relações, assim, buscando até pessoas narcisistas que eu conheço, e como que essas pessoas são presas no passado. E eu vi que Rosona, ela é presa totalmente ao passado, né? Justamente pelo conflito do envelhecimento, né? Eu percebo assim essa depressão dela, eu não sou mais aquilo que eu era, mas eu também não sei o que eu vou ser, né? Eu não quero ser isso que a vida está me levando. Então eu percebi essa dificuldade dela de transitar entre passado, presente e futuro. Ela não consegue transitar, na minha, né, visão. Ela está sempre presa ao passado, como se esse passado fosse resolver o presente e levar ela para um futuro que ela idealiza, né? Enfim, hoje eu vou ficar só nisso, mas eu achei assim, muita coisa para a gente, né? Tinha que ficar aqui um mês inteiro só nessa segunda parte, porque tem muita coisa. O Raul, então, gente, pelo amor, ó, muito obrigada. Um beijão para vocês. Que delícia de relato, que gostoso te ouvir, Márcia. Como é importante essa coisa
desse passado da Rosona, né? E esses fantasmas que batem na porta, né? Que atormentam a vida dela, e a fragilidade da finitude. Aquela passagem que ela entra no elevador, depois que ela sai do neurologista, que ela está toda quebrada, né? Que ela fala, né? Que ela vê o garoto por trás dela, fala, um garoto que ajuda ela a entrar, né? Que ela coloca, e ela começa a rir, e ela no fundo está querendo chorar, e ela percebe que é AIDS, né? Na época estava falando completamente da AIDS, que era uma doença que matava, enfim. E ela tem uma paixão muito forte pelo Caio Fernando Abreu, também, que faz, né? Que faz um prefácio do livro também que passa por esse processo. E ele tem uma amizade muito estreita com a Lígia e com a Hilda Rios também, né? Que, imagina transitar entre essas duas mulheres, imagina que coisa, que história, que bagagem para o Caio, né? E ele é um cara que também é um poeta, que é um escritor maravilhoso e que traz essa história para a gente, mas como a vida da gente se baseia naquilo que a gente viveu. Né? Apesar dela ter esse Gregório que equilibra, que traz uma realidade, que traz uma nova perspectiva de vida para ela, ela fica presa nesse passado, naquele quadro que é pintado, né? Daquele artista que fala que ela vai lá e guarda aquele quadro num porão, que ela fica armazenando aquela história da juventude na vida dela e que ela não quer perder, né? É o Doce Pássaro da Juventude, tem até eu era menina, mas é um filme maravilhoso, Paul Newman e Elizabeth Taylor, também, que é uma guerra de titãs ali, que fala sobre essa coisa da finitude. E a Lígia traz isso em quase todos os contos, né? E ela fala também da coisa do verde, do envelhecimento, das veias. Tem uma passagem que ela fala assim, ela põe a mão para cima, porque aí as veias não aparecem tanto. Nossa! Como ela presta atenção nesse processo, né? E ela fala daquela perda do cabelo, da perda do turgor, da perda de tudo. E aí o Raul entra para a gente e fala assim, não, ela está linda. O Raul olha para ela e fala assim, não, ela está bonita. Né? Nem ela se percebe o quanto que ela está, né? Ela só percebe que ela está perdendo. Ela não consegue se ver no processo. É impressionante. Mas obrigada, Márcia, pela presença, obrigada pelas palavras, obrigada por estar com a gente aqui e poder partilhar. E é um livro que tem que ler inúmeras vezes para a gente poder tirar as camadas, né? De cada frase, de cada relato, de cada história dos personagens. Muito lindo. Eu só fiquei pensando um pouco na fala dos fantasmas, e é diferente, né? Se a gente pensar num passado que aprisiona, o fantasma tem algo de um assombro, né? É algo que te persegue, que te assombra, né? Não é uma lembrança, uma memória nostálgica, né? Acho que por isso que você trouxe esse aprisionamento ao passado, né, Márcia? Assim, acho que a Rosa, ela está sofrendo, né? Uma mulher que está sofrendo. É nítido que ela está ali se havendo quem ela é, então, se ela não tem essa sedução. Aquela cena que o Raul fica parado na frente do rosto dela, dizendo como ela seduziu todos, né? Como ela continua bonita e seduziu todos. Mas e a hora que essa beleza se esvair, né? O que vai ser da Rosona, né? Que eu acho que é um pouco esse processo que ela não está conseguindo, né, fazer essa passagem, né? Ela fica... Ela não quer mais sair de casa, ela não quer mais ser vista, ela não quer nada, ela quer ficar enfiada no meio da roupa suja. Ela ela forma um casulo com essa história, como se aquilo fosse de fato sujo. E tem uma frase que fala assim, uma bruxa seduzindo o tempo, né? Como se ela fosse mágica e pudesse parar o tempo, né? Que isso não acontecesse. E o quanto é importante envelhecer e lidar com essa coisa da finitude, lidar com a coisa... E comemorar de alguma forma. Eu acho que hoje, de alguma forma, a coisa é muito tênue, mas a coisa está se modificando de alguma forma. Eu acho que as coisas estão se movimentando para um outro lado. Eu acredito de alguma forma nisso. É isso. Obrigada, Carla. Obrigada, Márcia. Ana Cristina Cunha. Você agora...
Ciranda, a Cirandinha. Querida. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Carla. Todas da Ciranda. Eu vou fazer algumas considerações sobre as horas nuas, mas eu queria fazer uns comentários muito rápidos sobre algo do tempo que a Carla falou. Me lembrei de uma frase de um poeta francês, o Alphonse de Lamartine, que compôs o Lago, Le Lac. Ele tem um verso que eu tenho me lembrado tanto, eu estudei esse lago com 17 anos, e tem um verso que me martela e me lembrei muito agora quando a Carla falou e com referência, que ele diz assim, o lago é daqueles lagos imensos que tem ondas, né? Que ele ia se sentar, que ele terminou um romance, ele ficava refletindo numa rocha, mas o verso impactante é: o lago não podemos nós, sobre o oceano das idades, lançar a âncora um só dia. Eu acho maravilhoso esse. Nós não podemos, no oceano das idades, lançar a âncora um só dia. Então, a coisa do tempo que não tem jeito, né? Não aprisiona o tempo, né? Outra coisa que eu queria falar da terceira a vida é uma curiosidade que tanto se fala do Tantra, né? O Tantra indiano, como uma coisa estranha, tudo, mas o Tantra em sânscrito é tecido, é a urdidura que vamos tecendo a vida. Eu acho interessante isso, que o Tantra não é exatamente o que se ouve, mas é o tecido que vai se fazendo a vida. E me lembrei, essa coisa dela querer ficar na roupa suja, que a Cláudia falou, não quer se arrumar. Eu tenho a impressão que nós funcionamos, como o Milan Kundera fala na Insustentável Leveza do Ser, que o que traz gosto, muito gosto na vida, é que a gente funciona sempre sob o olhar de alguém, a gente se arruma para alguém, ou a gente vai fazer. E ela está num ponto que ela não tem mais assim a motivação, né? Para quem ela vai se arrumar? Então ela nem quer ver o espelho ela mesma, né? Então seriam essas considerações. E agora o que eu tinha para refletir sobre o romance, que eu comecei a ver, ora entra a Rosona a falar, ora vem aquele gato Raul sensacional com aquelas vidas todas, mais para frente o narrador da Ananta Medrado, que é um narrador, e a voz daquele primo dela no desaparecimento, enfim, isso é mais para frente. Eu falei, nossa, isso me parece uma composição musical, então eu acho que ela fez como uma sinfonia, um romance polifônico. Então, são as várias vozes, com os vários pontos de vista entrando em cena, uma melodia única, unindo e amarrando todo o contexto. Então eu acredito, e me arrepiei ao pensar isso, que ela compôs uma sinfonia literária, um romance sinfônico extraordinário, né? E é como, por exemplo, a gente tem a monofonia, o canto gregoriano, que poderia ser aquele romance de um narrador narrando toda coisa. Nesse como instrumentos se apresentando com seus pontos de vista, com novidades, cada um vem com tema, mas existe aquela melodia daquela atriz que envelheceu, que está lidando com muita dificuldade, e o Raul trazendo coisas diferentes a cada momento, e de repente aquele tum, 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 é o vizinho da Ananta, que ela não sabe quem é, está lá em cima, andando para lá e para cá. Então, acho que esse dá um tom. Eu poderia até dizer, por exemplo,
A Dionísia é um alegreto, ela vem feliz, lá ela traz o lado engraçado das histórias, e aí nós temos o largo, aquela coisa triste da Rosona, relembrando a coisa, a fuga, né? O Gregório some, de repente aparece. Eu li até numa coisa que talvez ele tivesse sido, que tenha ficado nas entrelinhas, que o suicídio não foi suicídio, meio a lá Vladimir Herzog, porque isso foi uma coisa bem do momento dela, né? E agora estamos naquele tum-tum-tum-tum, eu tô, da Ananta Medrado. Então, eu sinto realmente que a Lígia, com muita maestria, compôs um romance polifônico, uma sinfonia mesmo, extraordinária, com todo o colorido de vozes e tudo, e mantendo aquela melodia, né? Qual não foi minha surpresa depois de constatar isso? Eu fui pesquisar quando começou a polifonia, né? A monofonia era o canto gregoriano, aquele cantochão mesmo, narrador que conta tudo. E a polifonia começou Renascimento, Idade Média, etc. e tal, coisas místicas. Mas num dos textos é falado da polifonia textual, que é uma coisa da literatura. Então eu falei, uau! Eu me regozijei, entrei em epifania de ver. Então, eu quero mais uma vez reverenciar essa coisa da grandiosidade, a grandiosidade e maestria, né? Uma maestria extraordinária de reger tantos ritmos, tantas melodias, que de repente volta aquele tema, porque na sinfonia a gente vai indo, tem sempre um tema que volta, é desenvolvido de maneira diferente, né? Eu me lembrei de uma obra que chama Os Quadros de uma Exposição, do Mussorgsky. Me lembrei muito do romance da Lígia, que vem aquela coisa triste, depois o alegreto, depois aquele o tema dos quadros de uma exibição, ele é a Buena Dicha, a feiticeira que surge e desaparece. Então, eu achei interessante, mas para mim, eu tenho a impressão que a feiticeira é aquele maravilhoso gato preto, que orquestra muita coisa ali, é muito mágico, né? É isso que eu tinha, as minhas considerações, assim, meio piradas, mas para mim me fez um certo sentido. Ana, você, nessa sua pesquisa dessa polifonia textual, você elegeu aí alguns autores? Não, eu estava, na verdade, verificando a polifonia musical, que eu tinha uma vaga ideia que foi surgindo, saindo do cantochão, Idade Média, começando. E num dos textos, ele dizia como a polifonia textual, uma certa linguística. Eu achei muito interessante se referir à polifonia de texto. De texto, então, sim. Eu até vou gostar de ler isso, né? Fantástico isso. É fantástico. É só a Ana para achar isso. A Ana eu acho que o texto tem que ler Bakhtin, né? É isso, Maria José, é isso mesmo, é impressionante. Atenção que a Ana que fez, né, que selecionou toda... Quando a gente falou do calendário, eu convidei gentilmente a Ana para participar da história da música, porque eu estava assim, falei, gente, porque não adianta a frase só, a música traz todo um processo. E ela fez uma playlist que está lá no próximo encontro, está lá, a gente colocou lá, por Ana Cristina, e ela traz essa coisa da música, né?
porque como isso mexe, como isso toca, como isso remete. A gente está lendo, não tem a música, mas várias vozes, né? Não é aquela coisa uníssona, né? São vários fantasmas, personagens. Gente, é muito bacana isso. Ana, você é muito especial, é muito querida, muito delícia. Eu acho que eu sou pirada, viu? É uma delícia. Porque eu Continue pirada. enxergo umas coisas assim, fantasmagóricas. Você é o Raul. Pronto, uma delícia, que gostoso. Muito bacana, muito bacana. Muito Muito obrigada, viu? Grande livro, grande escolha. E os comentários são tão enriquecedores. Eu curto muito cada trecho, Olha, eu poderia surgir uma reflexão de cada um que falou, que vem, enfim. Ah, que querida, muito delícia. Obrigada, Ana. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada por Eu trazer essa... achei muito bonita essa citação também, Ana, se você puder compartilhar com a gente aqui no bate-papo, que eu também, essa parte da ancoragem, né, que não tem como ancorar o tempo, como é duplo também, né, porque a âncora, ela pode ser um porto seguro para um barco, né, no meio do mar revolto, a âncora, ela dá uma sustentação. Por outro lado, pode ser algo que aprisiona também, voltando na fala da Márcia, né? Você pode se ancorar no passado, né? Você pode ficar ancorado em algo que, né, o tempo vai passando e você está num outro lugar, né? Mas acho muito bom te ouvir. Obrigada, Ana, pela sua fala, pela participação. Eu coloco esse verso, ele é muito bonito. É linda. Obrigada, Ana. Lembrando também que, voltando à história do Raul, né, da Lígia e do realismo fantástico, tem um conto do Cortázar que chama A Orientação dos Gatos, que é lindo, 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 lindo. E a capa do livro da Lígia, né, a primeira, acho que é a segunda versão, tem um gato na janela, que é baseado no conto do Cortázar, A Orientação dos Gatos, porque é um cara apaixonado pela... acho que é a Ariane, né? Eu não lembro. A Nanta, acho que é a Nanta, não me lembro o nome, não lembro o nome da personagem. Ele e o gato são apaixonados pela personagem e pela protagonista do conto, e eles enxergam, cada um enxerga de uma forma essa personagem, e essa personagem é aficionada por obras de arte. Então, ele vai no museu, ele não consegue decifrar a obra, mas ele decifra a obra através do olhar dessa mulher em relação aos quadros. E ele percebe que só o gato percebe esse olhar, transcende a história, né? É muito lindo. E a gente discutiu esse conto com um filme do Jarmusch, do Patterson, que é um filmaço, está lá, quem não assistiu, está lá no nosso site, Carla, se você puder colocar. É muito bacana, o conto é belíssimo. E a história de um gato também, ele que fala sobre o gato não aparece, né? Não aparece a fala do gato, aparece só esse olhar do gato em relação à personagem, a essa mulher amada. É muito lindo. Cortázar era uma coisa também maravilhosa. Tem um filme, Cláudia, esse é o filme que, assim, mais antigo de que eu me recordo e que eu sou apaixonada. Você conhece Um Dia um Gato? Ah, muito Filme bom, tcheco. muito É bom. É tudo maravilhoso. colorido, o gato. Maravilhoso. Eu era menina, meu pai me levou para ver esse filme, imagina. Eu também. Uhum. O filme é muito bom. Maravilhoso. É muito bom esse filme. Mas, gente, esse conto, A Orientação dos Gatos, o filme, esse conto da... Eu vou ver se eu não sei se eu devo ter o link desse filme, depois, se eu quiser... Bom, vou tentar brincar com a história. Mas esse é A Orientação dos Gatos, do Cortázar, é muito bom. Eu vou ver se assistam, leiam o conto. É pequenininho, mas é uma história maravilhosa, é muito tocante. E o filme do Jarmusch é uma coisa também, chama Patterson. É a história de um cachorro que é apaixonado pela dona, é o contrário. Mas é muito bom. É isso. Agora, Roberta, boa noite, Roberta, bem-vinda. Fala você. Oi, boa noite, vocês me escutam? Tá ótimo o som, tá ótimo. Prazer, já é minha segunda participação, estou gostando muito, eu sou apaixonada pela Lígia, e já tinha lido esse livro, mas relê-lo com vocês está sendo muito legal.
E eu queria só ler um pequeno trechinho antes da gente acabar, que para mim resume bem essa relação da Rosona com o passado, que de fato parece tormentosa mesmo. Está na página 167 da edição da Companhia das Letras. O retrato que tirei com meu pai, onde foi parar? Rasguei tanta papelada, cartas e documentos rotos dentro dos plásticos rotos. As testemunhas picadas em pedaços tão miúdos. Adiantou? Aos poucos elas vão se refazendo e me seguindo, passo a passo na procissão lamurienta. Eu sangrando na frente com a cruz da memória. Oh, lindo, lindo isso. É lindo. Ela não conseguiu mesmo, né? Ela está em sofrimento, ela não conseguiu estabelecer uma relação harmoniosa com o que passou, né? Ela se sente numa procissão lamurienta, imagina. A memória é dolorida para ela, né? E é bastante reflexivo, né? É muito interessante, gostei muito. O passado pesa que nem uma cruz, né, Roberta? É, Impressionante. isso. Os fantasmas acompanham, né? Ela não, e ela, quando ela está na praça, que ela vai buscar aquela praça que ela ia com o pai, que ela tirava fotografia. Aí aparece a fantasma da prima. Ela fala, não, você eu não quero. Não, sai daqui. Não, vamos resgatar isso, vamos falar sobre isso, fantasma. Gente, porque quando você não ressignifica o passado, e o passado volta conforme aquilo que você está vivendo, conforme as suas angústias, né? Que você está, de alguma forma... A história do Miguel, boa você trazer isso, Roberto, também, porque ela fala assim, será? O que aconteceu com o Miguel? Né? Que ela não tem muita noção do que aconteceu. Se ele era um fantasma que ela inventa a história, ou se ela criou aquilo dentro dela, ou se de fato aquilo aconteceu. Ela faz uma alusão a isso também. Muito bacana isso. Eu fico com essa sensação também, Roberta, que ela está se havendo com esses fantasmas, né? Com os mortos dela também. Esse pai que abandona, o Gregório que morre, o Miguel também, né? Que tem essa perda também de tão jovem, essa perda da juventude, né? Desse corpo que está se transformando. É uma personagem muito rica, a Rosona, né? E que bom você estar aqui, trazendo também essa passagem que, nossa, esse porta-retrato, né? É algo também tão sensorial, né? Dá para a gente até pensar numa música aqui, né, Ana? Assim, não, e ela fala de picar a foto, né? Então, é significativo, marca também na leitura, a gente sente, a gente entra no que ela está sentindo com essa descrição das fotos que foram picadas e mesmo assim voltaram, né? É muito forte, é uma escrita poderosa, trabalhada mesmo, é muito interessante. A Lígia tinha muitos recursos, né, para falar desse passado, dessas impressões que a vida vai nos deixando. O texto dela é muito bem construído, cheio de recursos mesmo, né? Obrigada, gente, estou gostando muito. É cheio de camadas, né, Roberta? Né? Que nem, não é uma coisa só, a gente tem que adentrar nas histórias, em cada frase, em cada personagem, tem sempre uma história por trás da história. É muito bacana. E eu fiquei até com a fantasia, será que ela se recorda da imagem do pai nessa passagem, né? Será que ela consegue construir a imagem dele, né? Já que ele foi embora quando ela era tão jovem, né? E acho que esse luto, né? Que você não tem a imagem, como é que você faz esse luto de algo que você não alcança, né? Desse retrato que você perde. Essa perda inatingível, né? Não tem como recuperar. É bem profundo mesmo. Lá vai o Diogo perguntando que música que ele estava assobiando quando ele sai de casa, né? Que roupa que ele estava vestido, né? Impressionante. E o Gregório não, o Gregório tem um distanciamento desse processo, um equilíbrio, uma visão completamente diferente. O Diogo sofria a perda também. A história da mãe, né? Dessa mãe que se desfaz, que se desmonta, que vai lá, aquele perfume que ele perde no tempo, né? E o Diogo também diz, né, que o pai nem sabia se ele era filho legítimo, né? Nossa, muito pesado. Você, bem. Só fazer uma pergunta.
O nome Ananta, né? Falando do domínio da Lígia sobre a escrita e sobre o uso das palavras. O nome Ananta, alguém já viu em algum outro lugar? Eu não pesquisei, Regina. Eu não vi, mas, Gonçalo, esse nome não me é estranho. Significa Amanta, infinito em hindu. Ele Ananta. tem no hinduísmo, tem o nome Ananta. Eu não vou conseguir te falar agora Mas de em imediato. sânscrito é Ananda, que é paz, mas é com D. Eu não sei se tem uma corruptela com T. Eu posso verificar, mas Olha só, a Ananta é um personagem da mitologia hindu. A palavra vinda do sânscrito significa infinito, né? Que ah, é um personagem mitológico em forma de serpente que simboliza a eternidade e a ausência de tempo. Olha, tem um Onde você... enigma na Então, história, que é a história da Ananta, que a gente... Nossa, que coisa, que bom, bem colocado, Regina, porque a gente vai chegar nessa história também, né? Simboliza a eternidade e a ausência do tempo. eu não terminei de ler, tá? Então eu não sei o que acontece com a Ananta, mas Nossa, é muito bom. me pareceu, minha intuição dizia que tinha alguma coisa, que esse nome tem alguma coisa que a gente pode trabalhar. É muito bacana, muito bacana. Nossa, gente, é muito bom. Jorge, obrigada aí, Jorge. Jorge já tinha pesquisado, né, Jorge, a história da Nanta? E assim, eu por acaso tropecei com o nome, acho que foi legal, tá? Ah, E eu não queria nunca fazer uma provocação, acho que tem diferenças fundamentais entre envelhecer homem e envelhecer mulher, né? Chamaria atenção para duas coisas, né? E quem se suicida é o Gregório, né? E me remeteu também a outra história do filme da juventude, né? Tem duas cenas assim fantásticas, né? Sei lá, lembrando do Miguel e lembrando quando finalmente o diretor de filme decide sair com a garota de programa, a coisa que ele quer fazer é passear de mão dadas, né? é lindo. E então, sei lá, essa sensibilidade do Miguel, aquela coisa toda antiga, né? Sei lá, é incrível, né? Me remete a uma poesia do Garcia Lorca, né? E era então, para mim, el enigma. Estrella azul sobre mi pecho intacto. Então, acho que esse cruzamento entre envelhecimento do homem, envelhecimento da mulher, né? O Michael Caine está preocupadíssimo com a próstata, tá certo? Então, são coisas que são coisas distintas, sei lá, sem dúvida, talvez seja pela própria cultura muito mais duro para a mulher, né, sei lá, do que para o homem, né, da forma como foi feito, mas cada um sabe onde aperta o calo, tá certo? Então, acho que um pouco por aí, tá certo? Acho que acaba sendo coisas ricas, né, de poder compartilhar, né, e de esses sentimentos de como ressignificar e não ficar com essa âncora lá presa do passado que não deixa evoluir para outras formas de se relacionar e se contactar, né? Acho que isso acaba sendo muito importante. É isso. Jorge, o personagem do Harvey Keitel na juventude também, ele está com uma doença terminal. E eu também tenho a sensação que o Gregório estava com algo ali, né? Por causa das dores de cabeça. A gente não sabe se foi em função da tortura, do que aconteceu, mas algo ali estava, né? E ele não queria essa coisa da decrepitude também. Com Ele faz certeza. a papinha na boca, essa coisa toda, enfim. E ele, né, abrevia de alguma forma, né, de uma forma super sutil o processo, né? Ninguém esperava que aquilo acontecesse, né? E o filme A Juventude lida muito também com a história, tem a coisa do masculino ali, que não se comenta muito, mas que os dois estão lá tentando buscar o passado. Tem aquela cena do telescópio no filme que é maravilhosa também, o passado. É lindo. Eu tive que ler, junto com essa outra parte das Horas Nuas, um outro livro, né? Sei lá, porque é muito pesado realmente a questão do envelhecimento, né? Só fazer, né? E eu li um livro da Ana Michele Soares, que chama A Vida Inteira.
ela também está com uma doença terminal e foi muito próximo, né? Porque tem uma dedicatória no livro pessoal dela para a minha filha, né? E ela acabou falecendo há pouco tempo agora, né? E é exatamente o contrário de alguém que tem uma doença terminal jovem e que quer muito viver, né? Que quer muito viver. Eu acho que isso acaba sendo realmente um contraste forte, porque senão realmente você acaba entrando junto com a Rosona nessa depressão que é muito forte, muito difícil, né? Acaba sendo muito rico mesmo. Que bacana. É Põe o link isso. Muito do livro, obrigado por põe estar o aqui. link do Eu livro, queria Jorge. fazer um comentário também bem rápido, que eu estava comentando do Raul para alguém esses dias, e aí falou, mas o Raul é o gato. Eu falei, para mim vem a imagem do Federico Garcia Lorca, pensando no Raul, e agora você trouxe ele, porque ele também tem uma história da morte, né, da questão da homossexualidade, também a história pessoal dele, né, muito triste, assim, ele... Eu acho que o Garcia Lorca talvez o único poeta que escreve próximo da poesia feminina, né? Porque ele tem textura, né? Ele tem, dá para sentir, né? A Garcia Lorca realmente não é uma poesia conceitual, sei lá, menos Neruda, mais Garcia Lorca, sei lá. Quando ele fala do cigano, você tem uma sensualidade fantástica, né? É incrível. E a Lígia traz também uma cigana. Tem uma cigana que o Raul traz, uma dançarina, né? Uma cantora, na verdade, que é o fantasma também, né? Que é aquela mulher do chale, né? Que é aquela coisa meio flamenca, né? Também me remeteu a isso também, achei a coisa da cigana. Muito bacana, gente. Que rico encontro, né? Que gostoso. Muito, muito. Muito bom. Muito bom estar aqui, muito bom estar com vocês, gente. Nossa, Carla, quer falar mais alguma coisa, Quero Carla? agradecer, foi ótimo, muito bom a gente ter essas trocas aqui. E agora o próximo, que vai ser o último, a gente vai finalizar o livro no dia 30 do mês que vem, 30 de março. Eu queria fazer um pedido para vocês, né? A gente não tem muita gente aqui no grupo, e, enfim, e eu não queria fazer uma coisa aberta, mas a gente colocou 4 livros, né, para votação. Foi As Horas Nuas, que acabou ganhando, depois colocou Dom Casmurro e colocou O Amor nos Tempos do Cólera. Foram 3 livros, 3, na verdade. Então, eu queria que vocês optassem qual é o próximo, que a gente ou o Dom Casmurro, ou O Amor nos Tempos do Cólera. Depois, vocês puderem, né, mandarem uma mensagem para a gente, colocar no Telegram para ver, né, para a gente optar esses 2 romances maravilhosos, esses 2 autores maravilhosos. Eu adoro os 2, enfim. E aqui a gente, então, está aberta a votação para a gente escolher o próximo, para a gente poder criar um material para isso, né? Então, vai ser um prazer poder partilhar isso com vocês também, tá? Os dois são fantásticos, né? Nossa, uma delícia, uma delícia. Eu sou apaixonada pelos 2, impressionante, impressionante. Então, aí está aberta a votação. Por favor, ajudem a gente, coloquem lá, optem pela história, para a gente poder fazer um balanço do que a gente vai, em qual obra a gente vai entrar na próxima vez. Já está na hora da gente preparar. Então, conto com vocês para isso, tá bom? E é isso. Obrigada pela noite, foi muito bom. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Carla. Obrigada, Cláudia, Carla, todas. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, gente. Boa noite, muito obrigada pela Muito bom, Maria Cristina, obrigada, Catarina, obrigada, gente, obrigada. Muito, Maria José, delícia. Foi ótimo. Obrigada. Abraço grande para todo mundo. Bom. Beijo para vocês, obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Obrigada, um abraço. Ana, beijo para você. Tchau. Obrigada pelo carinho, obrigada pela presença, por essa troca maravilhosa. E para a gente poder, eu acho que tem sempre a coisa da esperança na história da Lígia. Ela é difícil, ela é cruel, ela vai no âmago, mas ela deixa um gosto na vida da gente, uma vontade de querer viver que não tem fim. É uma delícia isso. Vamos tecer a vida dessa forma gostosa e vamos tecer juntos esse processo, né? Isso aqui é uma grande obra, né? A gente vê os quadradinhos aqui, então é uma colcha de retalhos, de verdade, que a gente vai tramando juntos o processo, né? É muito bacana. Muito obrigada. Maria do Socorro, obrigada, Sheila. Boa noite, obrigada. Obrigada, Elizabeth.
Obrigada pelo carinho. Tchau. Tchau. Obrigada, uma boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Até. Até. Tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, boa noite, gente. Boa noite para vocês. Tchau. Tchau. Pronto. Bom.